Olá! Com um Congresso mais favorável, o governo Bolsonaro avança na agenda neoliberal e busca emplacar a venda de diversos patrimônios brasileiros que vão de empresas estratégicas a parques nacionais. Na entrevista central, o economista André Roncaglia avalia os danos da PEC emergencial, que pode desobrigar o piso de gastos públicos com saúde e educação. E nossa reportagem mostra os perigos da agenda privatista desse governo. Eu sou Pamela Oliveira e você acompanha agora o Central do Brasil. Central do Brasil. A Semana de Luta das Mulheres se aproxima e já foi divulgado o Manifesto Unitário do 8 de março, assinado por movimentos feministas, entidades e frentes. Entre as pautas prioritárias das mulheres estão a luta contra o desmonte dos serviços públicos, a legalização do aborto, justiça para Marielle Franco e o Fora Bolsonaro. A ativista feminista Sara de Roure aponta os horizontes deste 8M. Embarque imediato. 8 de março de 2021. O que significa falar do Dia Internacional das Mulheres em plena pandemia? Alguns vão tentar dizer que falar do Dia Internacional das Mulheres significa o chefe da empresa mandar entregar flores para todo mundo ou oferecer um workshop de automaquiagem. Nós preferimos dizer que o 8 de março é e sempre foi, há mais de 100 anos, um dia de luta das mulheres. Para falar, para denunciar a desigualdade, para reivindicar aquilo que a gente entende que é justo, como acesso a políticas públicas, a volta do auxílio emergencial, o acesso à vacina para todos e todas, de forma pública e universal, como sempre foi no Brasil. 8 de março de 2021 vai ser um 8 de março diferente de outros que nós já vimos. Não podemos fazer aglomerações, não podemos chamar grandes atos com milhares de mulheres, como a gente está acostumado e gosta muito de ver. Esse ano a gente vai estar nas ruas de uma forma mais estratégica e bastante pontual, respeitando os distanciamentos, entendendo que a luta contra a pandemia é uma luta que a gente faz nas nossas comunidades. A resistência à agenda neoliberal de Bolsonaro, que atenta contra a vida, também é pauta das mulheres. Em seu governo, o projeto de desmatamento e destruição do meio ambiente está a todo vapor. Somente na região amazônica, até julho do ano passado, foram desmatados mais de 11 mil quilômetros quadrados, segundo o INPE. A novidade agora é que a privatização de parques ambientais está em curso. Afonso Bezerra nos conta mais. Trilhos do Brasil. Com o lançamento dos editais no mês de fevereiro, 8 parques entram na rota das concessões do Ministério do Meio Ambiente. Eles estão distribuídos entre os estados do Rio de Janeiro, Maranhão, Ceará, Mato Grosso e o Distrito Federal. São espaços como os Lençóis Maranhenses, Jericoacoara, no Ceará, e o Parque Nacional de Brasília, que podem passar para a iniciativa privada. Especialistas enxergam este movimento como um processo de enfraquecimento das políticas públicas de meio ambiente. Esta é a avaliação de João Alfredo Teles Melo, advogado e professor de Direito Ambiental, que discorda deste modelo. Na verdade, você vai entregar praticamente a gestão, entendeu? E a gestão, ela envolve, né, a conservação da biodiversidade, ela envolve a relação, né, com comunidades tradicionais, né, que pode ficar absolutamente num segundo plano, né, porque o lucro, então, se coloca em primeiro lugar. A abertura dos editais de concessão dos parques ocorre exatamente no mesmo período em que o Ministério dispõe do menor orçamento dos últimos 20 anos. De acordo com dados do relatório do Observatório do Clima, o ICMBio, órgão responsável pela gestão das unidades de conservação, teve um corte de 61,5% em relação ao orçamento de 2018. Felipe Zanusso, pesquisador da Unicamp, sugere uma maior fiscalização sobre estas ações.
é fundamental pensar em fortalecer esses órgãos e fortalecer também a perspectiva da sociedade civil. É importante que a sociedade civil reconheça a importância dessas áreas e também fiscalize esses processos. Até o fechamento desta reportagem, o Ministério do Meio Ambiente e o do Turismo não haviam respondido ao nosso contato. Ainda falando de privatização, o ministro Paulo Guedes ganhou o sinal verde de Bolsonaro para seguir com a venda dos Correios. Na última semana, o presidente entregou ao Congresso um projeto de lei que quebra o monopólio da estatal no envio de postais e abre os Correios para o capital privado. Os prejuízos dessa entrega desse patrimônio são apontados na reportagem de Nayata Wani. Nacional. O governo federal afirmou que, enquanto o texto tramita no parlamento, fará estudos para privatizar totalmente os Correios. A deputada federal Perpétua de Almeida expõe os riscos deste projeto. Eu lamento muito o que o governo pretende fazer com os Correios. Os Correios são uma das mais antigas instituições públicas brasileiras que está em praticamente 100% dos municípios, sendo que em 60% dos municípios do Brasil, os Correios são a única instituição pública que atende a população. Segundo um levantamento da Associação dos Profissionais dos Correios, o lucro da empresa no ano de 2020 foi superior a R$1 bilhão, melhor resultado desde 2012. Com a ameaça da privatização, os funcionários esperam até 500 mil demissões do quadro de trabalhadores. Emerson Marinho, da Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correios, a FENTEC, explica os riscos que os funcionários correm com a privatização. O que acontece numa privatização? Você enxuga a folha, depois que você enxuga a folha igual o governo está fazendo com sucessivos planos de demissão voluntária, você vende o ativo, né? Seu principal ativo é o corpo de trabalhadores que você tem, e a empresa que compra, ela demite sumariamente esses trabalhadores e tenta contratar, a exemplo do que foi feito nas telecomunicações, com salário rebaixado, com salário o que a gente chama de subemprego. O projeto, considerado prioritário pelo governo, faz parte de uma agenda neoliberal do ministro da Economia, o Paulo Guedes, que além dos Correios e Eletrobras, também mira as concessões de aeroportos, a Petrobras, portos, bancos públicos e parques de conservação ambiental. Em outra ponta do projeto neoliberal de Bolsonaro está o enfraquecimento dos serviços de saúde e educação, encabeçado hoje pela PEC emergencial, que vem sendo usada como chantagem para a liberação do auxílio emergencial. Na visão do economista André Roncaglia, Bolsonaro aceitou oferecer o benefício apenas para retirar direito dos trabalhadores e trabalhadoras. Vamos acompanhar a entrevista de Jonatas Campos. Entrevista Central. Conosco hoje, André Roncaglia. Ele é doutor em Economia pela USP e professor da Unifesp, também de Economia. É autor do recente livro Brasil, a Economia que não aprende, junto com também o economista Paulo Gala, e vamos falar sobre economia, sobre o PIB e sobre o auxílio emergencial com ele. Professor, muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. O PIB do Brasil despencou 4,1%. Com o auxílio emergencial houve essa queda do PIB. O senhor imagina que sem o auxílio emergencial em 2020 a queda poderia ter sido pior? Quando a gente volta no início da pandemia, os dados, as previsões de queda do PIB eram entre 8% e 14%. Então, o fato de o governo lançar a mão daquilo que a gente chama dos canhões fiscais e monetários que ele tem, né, considerando um cenário de guerra, certamente ajudou, que o auxílio emergencial foi essencial para impedir que o PIB caísse ainda mais, né? Então, a gente teve uma queda aí a maior queda em 30 anos. Então, imagine o que teria sido, né, se não houvesse o uso de todo esse arsenal que o governo lançou mão, ainda que de forma atrasada, mas o que poderia ter sido. Né?
Ainda sobre o PIB, para depois a gente passar para o auxílio emergencial, é possível que o governo pudesse ter organizado a economia de uma forma que a queda fosse menos impactante em alguns setores que em outros? O que o governo poderia ter feito melhor é, primeiro, não ter demorado tanto para, primeiro, aceitar a realidade da pandemia. Ter se planejado para o que lá se chamava uma economia de guerra, mas a gente não precisa usar essa metáfora. A gente pode apenas dizer que havia necessidade de maior coordenação por parte do Estado. O governo rejeita a presença da pandemia, diminui os seus impactos e, com isso, atrasa medidas. Mas, além de atrasar medidas, o governo federal, né, diga-se de passagem, fez algo pior, que foi gerar um conflito, um cabo de guerra ali com os governadores nos diferentes estados e passou a inibir, a dificultar medidas, né, dos governadores para aliviar os efeitos da pandemia. Então o governo, infelizmente, ele agiu muito contra aquilo que ele poderia ter feito para aliviar os efeitos, né, inclusive e principalmente do setor de serviços. Qual a sua avaliação da PEC emergencial que está no Congresso agora? A PEC emergencial que está no Congresso agora é bem diferente daquela que chegou, né? Ela já foi bastante desidratada e isso é uma boa notícia, porque a PEC ela trazia embutida nela, primeiro, a noção de uma certa chantagem que o governo estava fazendo para dizer o seguinte: olha, eu vou conceder esse auxílio, que é cerca de 40% o valor do auxílio que foi concedido no ano passado, pouco menor dos R$300, né, que foi concedido agora no final do ano passado, mas para isso vocês têm que me ajudar a quebrar o piso, porque senão eu estouro o teto. O problema é que ao tirar esses pisos, ele acaba deixando desprotegidas, né, várias despesas são muito importantes para o povo. Saúde e educação é basicamente o que a gente chama de riqueza de longo prazo das pessoas de baixa renda, porque elas não têm dinheiro para comprar plano de saúde e não têm dinheiro para colocar seu filho em escolas particulares. O governo diz que R$600 foi muito. Ofereceu no auxílio emergencial do ano passado e nos oferece para a população agora R$250. O problema maior do auxílio emergencial é a sua continuidade. Então o governo fez aquele joguinho típico dele de atrasar, né, os pagamentos, aí deixou para o Congresso a decisão do valor. Então inicialmente eles queriam dar R$200, né, para o Paulo Guedes era um valor suficiente, o Congresso, vendo a má vontade do Executivo, foi lá e turbinou o valor para R$600. O que em si não foi ruim, nem acho que foi excessivo, dado o atraso que ocorreu, mas eu acho que, de fato, a continuidade dele ficou desfavorecida. Tanto que chegou no dia 31 de dezembro, parecia que a pandemia tinha acabado, né, porque o estado de calamidade votado pelo Congresso havia sido extinto, então pronto, acabou a pandemia, muito embora ela na realidade continuasse. E aí estamos em março, e o governo está ainda discutindo se ele vai fazer o auxílio ou não. Na última semana, batemos novo recorde na média móvel de mortos por coronavírus no Brasil. Para ajudar você a ficar em casa e ainda ter acesso à cultura, presta atenção na dica de hoje. O artista plástico baiano Rodrigo Siqueira nos convida para um tour virtual no terreiro Ileobaloquê. Parada Cultural. O Ileobaloquê está situado na cidade de Lauro de Freitas, região metropolitana da cidade de Salvador. A ideia dessa edificação surge de uma necessidade aonde a gente procurava um templo religioso com características afro-brasileiras e a gente não tinha. E com tantas histórias, com tanto acervo cultural, com tanta beleza que o continente africano oferece, por que não nós podermos ter um espaço? E nesse momento surge o projeto Obaloquê 360 Graus, que é uma visita virtual, onde as pessoas podem visitar alguns desses espaços do terreiro e desmistificar algumas ideias que foram construídas ao longo dos anos. Acesse lá e confere a exposição Sem Sair de Casa. A gente encerra o programa por aqui. O Central do Brasil volta amanhã. Até!
Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.